Amém. Queria saudar a todos na graça do Senhor Jesus. Você que está em casa nos assistindo, que o Senhor possa estar te abençoando tremendamente. Que você possa estar aí divulgando nesse momento, logo após, através do nosso canal no Facebook. Amém? Que você possa, nesse instante, estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Por você estar respirando agora, por você ter tido a oportunidade hoje de dizer que ama a pessoa que está do seu lado, seu filho, seu esposo, a sua esposa, seu primo, a sua mãe, seu irmão, né? Então que você possa estar agradecendo ao Senhor neste momento por tudo que Ele tem feito por ti. Então que nós possamos nesse instante estar adorando ao nosso Deus. Então fica de pé nesse momento, para que nós possamos agradecer a Ele, que nós possamos adorá-lo. Amém? Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Pai, por nós. Te louvamos por Tua graça, Senhor, por Tua sabedoria, por Tua majestade, Senhor. Te somos gratos, Paizinho, por ter nos dado mais um dia, Senhor. Te somos gratos por nos dar uma família, Senhor, por nos dar amigos, por nos dar um teto, Senhor, para morar. Te somos gratos por poder nos locomover, Senhor, para onde queremos ir, Pai. Te somos gratos por todos os dias poder enxergar, Senhor, poder ouvir, Pai, poder sentir, Senhor. Quantos não conseguem, Pai? Em um simples gesto, Deus, de abrir os olhos, Senhor, nós esquecemos de Te agradecer, de Te dar graças por isso, Senhor. Paizinho, nós queremos Te convidar, Senhor, a receber a nossa adoração. Creio que Tu estás neste lugar, Senhor, porque o Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor. Então, Paizinho, nos conduz, Senhor, até o Teu trono, Pai. Que a nossa adoração, Espírito Santo de Deus, Tu possa levar até ao Pai. E que Tu possa, Senhor, receber, Senhor, toda a honra, toda a glória devida ao Teu nome. É o que nós Te rogamos nesse momento e já Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Cante, adore ao Senhor nesse instante. Fale com o Senhor. Dê graças a Ele por tudo que Ele tem feito por ti. Rogamos a Ti, Senhor, por perdão, Pai. Vamos adorar mais uma vez, Te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes. Vem saltando sobre os montes.
tremendo, Deus. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Aleluia, declare e continue adorando a Ele. Entra aqui nesse lugar, Senhor, e derrama a Tua graça, Pai, o Teu fogo, Senhor, o Teu poder. Renova as nossas vidas, Pai. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Porque Tu és o Rei, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de majestade, Pai. E nós rogamos graças, Senhor, a Ti, Deus. Declare o que dizer quando a presença do Espírito Santo do Senhor vem em nós. Não há o que falar, não há o que dizer, Senhor. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui em mim, você, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Diga pro Senhor o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz novo, Teu povo, lava-se mais uma vez de novo, faz novo, Teu povo, lava-se mais uma vez de novo, faz novo, Teu povo, lava-se. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Diga pro Senhor, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Senhor, com Tua graça, com Tua bondade, Jesus. Somente adore a Ele. O único que merece honra, glória é Ele. E nós devemos fazer esse culto ao Senhor onde quer que estejamos, porque o Espírito Santo dele está em mim, está em você, como diz na palavra de Deus. Aleluia. E nós desejamos e pedimos que o Senhor faça tudo de novo, que faça milagres, que continue
Continue fazendo paralíticos andarem, cegos enxergarem, assim como Ele fazia no Antigo Testamento lá atrás. A diferença de hoje é que o Senhor ainda faz milagres, mas nós não cremos muitas vezes, nós não temos fé para que o Senhor faça. E tudo é de acordo com a vontade dEle, não é na minha e nem na sua vontade. Então nós rogamos ao Pai que Ele faça de novo, que nós possamos sentir a presença dEle de novo, que nós possamos sair dessa frieza espiritual e que nós possamos sentir o fogo do Espírito Santo do Senhor. Faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez de novo, faz de novo. Teu povo clama-te. Te louvamos, Jesus, porque Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Segundo Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. A nossa alegria em ofertar ao Senhor deve ser a nossa contribuição nos louvores, na oração, em tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. E agora é o momento de alegria, de ofertar ao nosso Deus, na sua casa, com a sua contribuição, com a sua oferta espiritual, mas também a sua oferta em bens materiais. Devemos ofertar com alegria. E Deus diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Escutas quando clamo,
Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que és a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Te louvamos, Senhor, porque tu és grandioso, Jesus. Porque tu és um Deus de cura, Pai. Tu és um Deus que capacita, Senhor, o homem, Deus, para descobrir a cura, Senhor. Mas quem cura és tu, Senhor, és as tuas mãos, Pai. Nós cremos, Deus, que tu és, Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, Pai. E te rogo nesse momento, nessa noite, Pai, pelas pessoas que puderam te ofertar, Senhor. Eu te rogo, Deus amado, por cada um que se encontra aqui neste lugar e por aqueles que não puderam dar, Senhor, um pouco, Senhor, a ti, Deus. Que tu possa, Senhor, manter, Pai amado, nossa casa, Senhor. Que tu possa manter, nos dar condições para manter, Senhor, a nossa mesa farta, Senhor. Que tu possas dar condições para aqueles que não precisam, Senhor amado, ter o que comer, Senhor, todos os dias, Pai. Mas eu te rogo nessa noite, Senhor, principalmente, Deus, pelos nossos celeiros espirituais, Senhor. Que tu, Senhor, jamais, Senhor, possa, Pai amado, deixar com que eles fiquem vazios, Senhor. Que nós não possamos sair da tua presença, da tua graça, Senhor. Que tu possas nos conduzir, Pai amado. Mesmo, Senhor, que nós tentemos, Senhor, caminhar por outro caminho, Deus, mas que o teu Espírito Santo nos puxe, nos resgate, Senhor, em rumo ao caminho certo que és tu, Senhor. Então, nessa noite, Pai, eu já te agradeço pelo que tu tens feito por cada um de nós. Te agradeço pelos ofertantes da tua casa, Pai amado. Por tu continuar, Senhor, mantendo este lugar, Deus. E que nós possamos, Pai amado, conseguir, Deus amado, levar, Pai, a tua palavra para aqueles que precisam, Senhor. É no teu santo nome que eu já te agradeço, Paizinho. Amém. Queria convidar nessa noite o preletor e desde já tá agradecendo pela presença de cada um aqui nessa noite. Tá agradecendo pelos visitantes dessa noite, né? Queria que você possa se sentir bem na casa do Senhor, que vocês voltem mais vezes. Somos gratos pela presença de vocês. Mais uma vez está aqui conosco, né, Yuri? Nós te agradecemos por isso. O Eric também está nos visitando hoje, então que o Senhor possa estar abençoando tremendamente a vida de vocês. Somente Ele é capaz de preencher o vazio que nós sentimos. Somente o Espírito Santo do Senhor. Então, essa noite, eu queria estar aqui passando para o nosso preletor, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que Ele possa te usar nessa noite, amém? A graça e a paz, amém? Glória a Deus. Música mais lenta no final, né? Os irmãos quase dormem, viu, irmão, cara? Adorando, né? Apenas o corpo adormece, mas o espírito continua adorando ao nosso Deus. Glória a Deus, mais uma vez, pela presença dos visitantes conosco. Deus vos abençoe. Nós possamos nessa noite estarmos alegres, felizes por estarmos na casa do Senhor. E aqui nós possamos
estar juntos adorando e também aprendendo da parte de Deus. Você que está em casa também, espero que tenha adorado, que tenha também louvado ao nosso Deus, e que agora você possa acompanhar um pouco da leitura da palavra de Deus, e nós vamos estar fazendo nessa noite, em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo de número 9, né? Você que está no trabalho também, aonde você estiver, acompanhando através da sua Bíblia, possa tirar esse momento para nós estarmos refletindo. Queremos também agradecer a sua presença que está nos acompanhando através do canal do Facebook da igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? E alguns dias eu estava olhando para essa mensagem e eu queria que alguém me ajudasse aqui com esse ventilador, senão ele não vai deixar nem o meu esboço ficar quieto, né? E nem a Bíblia vai conseguir ficar aberta. Eu estava há alguns dias olhando para esse texto, e o ano em que nós estamos vivendo, no sábado passado nós colocamos um vídeo para a igreja, e esse vídeo diz que nós iremos passar o ano aprendendo sobre enraizados no reino de Deus. E dentro desse tema que nós vamos aprender durante o ano, eu até prometi de postar no grupo, né? Coloquei no grupo da igreja, está lá postado. Eu acho que a gente só não postou no Instagram e nem no Facebook ainda, né? Mas a gente precisa postar lá também, é importante. E é um desafio grande para nós estarmos pregando acerca disso, falando sobre esse assunto. Embora que ainda os temas das mensagens sejam livres, mas a gente vai procurar sempre algum tema, algum assunto que possa estar relacionado a nós estarmos como discípulos de Jesus, como servos, como amigos e como irmãos de Jesus, estarmos procurando estar cada vez mais firmado, enraizado, fixado no reino de Deus. O propósito então é nós voltarmos ao início, é voltarmos às origens, se lembrarmos de quando começamos, de quando iniciamos. E para isso, eu olhando para esse texto há alguns dias, eu vou tentar nessa noite falar de 5 pontos importantes, para que nós possamos voltar a caminhar às raízes, para que a gente possa ter um aprendizado durante um ano de uma forma eficaz, de uma forma a qual a nossa fé esteja consolidada, firme, sólida nas Sagradas Escrituras. E Paulo, ele ensina algo importante em Filipenses capítulo 4. É bem verdade que se nós fôssemos dividir o capítulo de Filipenses, nós dividiríamos eles em 3 partes. E uma dessas 3 partes, nós queremos falar hoje. 5 passos para vivermos de uma forma correta, como discípulos de Jesus. E nós vamos perceber nesse texto, Paulo aconselhando aqueles irmãos a forma correta deles viverem, a forma correta deles estarem agradando a Deus, a forma certa deles estarem ali, conduzindo as suas vidas na presença do Pai. E no texto em que nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele diz coisas importantes, ensinamentos importantes para a nossa vida. A primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto está na palavra chamada aprendizagem. Paulo, olhando para aqueles irmãos, ele diz: o que também aprendestes de mim. Aprender. E se nós formos pesquisar essa palavra, se nós formos fazer uma busca na palavra de Deus sobre aprendizagem,
nós vamos ter várias referências acerca disso. Mas eu escolhi nessa noite me deter para basear o nosso aprendizado no livro de Mateus. E o livro de Mateus, ele vai nos dar algumas referências ou algumas diretrizes sobre isso. E a primeira referência que nós vamos ver está em Mateus capítulo 11. E aí eu gostaria que, se a Bíblia aí online, né, que está conosco no telão, puder acompanhar, pode até deixar reservado aí o livro de Mateus, que nós vamos discorrer sobre este livro. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Primeiro passo para nós termos uma vida de um discípulo que quer aprender do Senhor, que quer ter uma vida correta diante de Deus, é ele aprender de Jesus. E Paulo, quando ele está falando aos filipenses, aqueles irmãos, sim, interessante que aqui no capítulo 4, se nós fôssemos fazer uma análise, se nós fôssemos estudar ao pé da letra o que o capítulo 4 quer passar, a gente vê de cara que há um problema entre Evódia e Sítique. Eles dois estão tendo uma dificuldade. Por que é que eles estão tendo essa dificuldade? Porque eles não aprenderam a ser manso. Eles não aprenderam com Paulo a entender, a compreender o outro. O aprendizado é algo importante. Por isso Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vem duas coisas importantes de Jesus: é você ser manso e é preciso ter humildade. É preciso ser manso, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a palavra de Deus vai dizer tudo aquilo que eu não quero ouvir. Ela vai me repreender e vai ao mesmo tempo me induzir a fazer o que é correto. E como nós somos carnais, pecadores, nós não gostamos de fazer o que é bom. Nós não gostamos de fazer o que é correto. Nossa carne nos inclina a fazer o que não é correto, alimentar-se do pecado e dos desejos que a carne e o mundo oferece. Então é preciso ter mansidão e preciso ter humildade para aprender. Uma certa vez eu ouvi uma frase de um pastor que ele dizia assim: para aprender é preciso esvaziar-se. Quando nós vamos para a faculdade, a gente vai cheio de conhecimento do ensino fundamental e do médio. E na verdade a faculdade é uma revisão do ensino fundamental e do médio, e ela ensina mais algumas coisas, dependendo da área que nós vamos nos formar. Mas é necessário eu ir para a sala de faculdade ou para a sala de aula vazio, porque é lá que eu vou me encher daquela função, daquela atividade, daquela profissão, daquele assunto que eu pretendo me formar. A mesma coisa é relacionada ao reino de Deus. Eu quero aprender de Jesus, eu preciso esvaziar-se de mim. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: aqueles que estão em Cristo, nova criatura eis que as coisas velhas foram para trás, porque agora vocês vão aprender coisas novas. Mas para mim colocar as coisas novas no lugar das velhas, eu tenho que me desfazer das antigas, das velhas. Haja vista, se você for trocar o sofá, você não fica com o velho, né? Você joga ele no mato porque você quer colocar um novo, porque é algo novo. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo: olha, o que também vocês aprenderam, o que vocês, os ensinamentos que foram dados para vocês, vocês precisam entender para que vocês possam solucionar o problema de comunicação da discórdia que está tendo entre vocês. Nós vamos perceber que há um conflito entre eles, e Paulo diz: olha, vocês precisam aprender. Então Jesus, ele diz a mesma coisa: tomai sobre nós o jugo, ou dele, né? Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tomai de Cristo em nós. Se enchermos de Cristo, trazermos o caráter de Cristo, trazermos o conhecimento de Cristo para a nossa vida, é preciso aprender, e para aprender é preciso mansidão, é preciso estar com o coração humilde, para que nós possamos encontrar descanso. Amém? A segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto, ele vai na sequência: aprendam e recebam. A segunda coisa que nós vamos entender
é receber. E se nós fôssemos também pesquisar, a palavra receber ou correlatas está mais de 100 vezes relacionada na Bíblia. Receber. Mas receber o quê? Em Mateus capítulo 10, versículo 40, diz assim: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Para que eu possa ter uma vida correta, eu preciso aprender a receber o quê? Receber mais de Deus. Jesus está dizendo: quem receber vocês, estão recebendo a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais do Senhor, eu preciso também aprender a receber dele. Mas receber o que? Ensinamento. Receber o que? Amor. Receber o que? Alegria, compaixão. Receber justiça. Receber santidade. Receber tudo aquilo que Deus tem para oferecer aos seus filhos. Se nós fôssemos decorrer sobre mais outras referências, iria dizer: aquele que bate encontra, né? Aquele que bate abre, aquele que busca acha, e sucessivamente. Nós precisamos aprender a receber de Cristo. E às vezes Deus está interessado em nos oferecer, em nos dar algo. Inclusive a sua palavra diz que Ele é galardoador em dar. Nós aqui às vezes não estamos prontos. Nós aqui muitas das vezes não estamos preparados. Nós aqui muitas das vezes não queremos receber o que Deus tem para nos oferecer. O próprio Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos, Ele diz: olha, recebam. E se nós formos olhar, ainda no versículo 11, ainda no versículo 29 da referência do capítulo 11 de Mateus, que Ele também vai falar sobre aprendizado, quando Ele diz: tomai sobre vós, ou seja, recebam sobre vós. Em outro momento Jesus diz: recebam o Espírito. Paulo em outro momento ele diz: receba o Espírito Santo. Pedro diz: receba o Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a receber, estarmos receptivos àquilo que Deus quer nos entregar, àquilo que Deus quer nos ensinar, àquilo que Deus quer nos orientar. Então Paulo, ele olha para eles ali em Filipenses, e ele diz para eles: olha, vocês precisam aprender e a receber os ensinamentos que eu passei para vocês. Porque quando Paulo está olhando para esse versículo, falando dele, Paulo está colocando como exemplo a vida dele. Como apóstolo, como discípulo, como servo de Jesus, ele está dizendo: o que eu ensinei a vocês, recebam os ensinamentos, aprendam, estejam aptos, abertos, porque para receber é preciso estar aberto. Muitas das vezes Deus quer nos oferecer algo, mas nós não estamos receptíveis, nós não estamos abertos, nós estamos fechados, nós estamos trancados, né? Parece até quando a gente está no telefone, que a gente entra na nossa bolha, né? Assim que chama a linguagem aí mais jovem, né? Entrou na bolha, está lá, no seu quadrado, reservado. E pode cair o mundo ao redor, que para nós não nos importa. Então estamos fechados em nós mesmos, no nosso mundo. Criamos um mundo para nós e esquecemos de que esse mundo não é nosso, nós não estamos aqui para ficar. E que nós precisamos entender que existem coisas ao nosso redor e que existe um ser criador que está apto, que quer, que tem interesse, que quer nos encher se nós estivermos abertos para receber. Muitas das vezes nós vamos para a igreja, nós vamos para a escola, nós vamos para o trabalho e às vezes nós não estamos abertos para aprender algo novo, coisas novas, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Muitas das vezes estamos cheios dos nossos achismos, estamos cheios daquilo que o mundo muitas das vezes oferece, das coisas que não nos trazem paz e nem edificação. Receber. Paulo orienta aqueles irmãos: olha, vocês precisam aprender a receber as correções, receber os ensinamentos, receber o que Deus tem de melhor para eles. A terceira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que Paulo ele diz: olha, além de vocês terem que aprender os ensinamentos,
tudo aquilo que a palavra de Deus, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que vocês até presenciaram, vocês vão ter que aprender também a receber esses ensinamentos, esses estudos, essas orientações. Vocês precisam aprender a ouvir. No versículo 9 do capítulo 4 que nós lemos de Filipenses, ele vai dando uma sequência: o que também vocês aprenderam, o que também vocês receberam e o que vocês ouviram. Em Mateus capítulo 7, versículo 26, a palavra de Deus diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ouvir, então, meus amados, é um outro requisito, é um outro ponto importante para que nós tenhamos uma vida de um discípulo correto, de um discípulo que procura estar buscando no reino de Deus se firmar, que procura estar com as suas raízes bem sólidas em Cristo. É ouvir, saber ouvir, entender o outro, escutar o outro, saber que a palavra de Deus tem ensinamentos importantes, saber que alguém pode nos aconselhar, saber entender, compreender, porque existem duas coisas complicadas muitas das vezes de compreendermos: é aquilo que comunicamos, nem sempre aquilo que falamos, e da forma como comunicamos é como se entende. Às vezes alguém chega para dizer alguma coisa para nós, e a gente entende do jeito que a gente quer. Não tem a história do telefone sem fio, né? Que alguém disse lá no começo que era uma maçã e chegou lá do outro lado que era um cavalo. Ele começou com fruta, terminou com animal, né? Porque não soube ouvir, saber ouvir. A sequência que Paulo está ensinando aqueles irmãos: olha, vocês precisam aprender, receber, e para ouvir é preciso estar apto a receber. Por isso que eu preciso aprender a receber e preciso aprender a ouvir a voz de Deus, quando muitas das vezes nós estamos fechados, quando os nossos ouvidos já não conseguem mais ouvir nada, os nossos ouvidos já não conseguem mais ouvir o Senhor falando, já não conseguem mais ouvir o seu Espírito orientando, quando os nossos ouvidos estão fechados para um aconselhamento, para um bom aconselhamento. E aí Mateus está comparando a pessoa que não escuta as palavras de Jesus, os conselhos de Jesus. A palavra de Jesus diz que ela nos traz vida e vida em abundância. E aqui Mateus está registrando que aquele que ouve as palavras de Jesus, e aí é o próprio Jesus falando, ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras, em algumas Bíblias inclusive ela vai estar aí colorida, e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Ou seja, se nós não dermos ouvido, irmãos, ao que o Espírito do Senhor diz à igreja, se nós não dermos ouvido ao que a palavra de Deus diz à igreja, se nós não estivermos sensíveis, nós seremos comparados a homens tolos, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre um terreno que não era sólido, sobre um terreno que não tinha sustentabilidade. E o que é que acontece? Acontece que quando vem as primeiras dificuldades sobre aquela casa, o vento forte, a água forte, a casa cai. O que acontece que quando eu não aprendo de Jesus, quando eu não recebo de Jesus, e quando eu não escuto as suas palavras, é que quando chegam as primeiras dificuldades na minha vida, chegam os primeiros problemas, chegam as primeiras tentações, sejam quais forem as dificuldades que surgir, eu caio fora. Ah, mas a igreja agora está assim, não era isso que eu queria. Aí você cai fora. Por que você cai fora? Porque você não está sensível a ouvir as palavras de Jesus. Quando as dificuldades surgem, nós não temos raízes na palavra, que é o que nos sustenta, que é o que nos guarda, que é o que nos orienta, que é onde nós encontramos socorro. Paulo, quando estava dizendo ali: olha, vocês estão nessa bagunça aí, nessa confusão, nesse problema, da forma como vocês estão, é porque vocês não ouviram o que foi ensinado, vocês não estavam atentos às palavras de ensinamentos que foi dada da parte do Senhor Jesus através do apóstolo para vocês. Se vocês tivessem entendido
se vocês tivessem aprendido e recebido de bom grado, a situação de vocês não era essa hoje. Muitas das vezes acontecem algumas dificuldades, porque nós não estamos aprendendo a ouvir a palavra, a ouvir o que Deus tem para nos dizer, e às vezes quando nós ouvimos ainda entendemos errado. Quando nós entendemos correto, quando nós entendemos direito, sabe o que é que acontece? O contrário do que aqui em Mateus capítulo 7 vai dizer. Que mais na frente nós vamos falar também sobre isso. Ao homem que escuta da forma correta. Então, ouvir o irmão. Ouça o seu irmão. Gaste um pouquinho de tempo com ele. Às vezes ele está precisando falar com você. Desabafar com você, procurar um ombro amigo, escute. Se você não tiver nenhum conselho para dar a ele, dê pelo menos uma palavra de dizer: Jesus lhe ama e irmão, nós vamos orar por você para ver se as coisas melhoram. Mas aprender a ouvir, a discernir, a compreender o que o outro tem para nos dizer, o que Jesus tem para nos aconselhar, é muito importante. Amém? A quarta coisa, ainda no versículo 9 de Filipenses, diz que eles tinham que ver. Paulo vai na sequência dizendo: o que vocês aprenderam, receberam, o que vocês ouviram, o que vocês vistes em mim. Ó, Paulo agora se coloca como referencial da igreja em Filipe. Ele diz: olha, o exemplo que eu dei, a forma como eu estive no meio de vocês, a forma como eu andei no meio de vocês, o que vocês viram não foi o que vocês estão praticando. E o conselho que Jesus dá em Mateus 20, capítulo 20, versículo 34, Mateus 20, 34, Jesus diz assim: Então Jesus disse, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Aqui o texto está narrando o fato de Jesus ter abrido os olhos ali de um homem, de homens, né, que não enxergavam, de cego. Quando Jesus tocou-lhe nos olhos, eles logo enxergaram. Quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos cegos. Nós não conseguimos enxergar as coisas com clareza, com transparência. Às vezes, mesmo nós tendo Cristo, às vezes o tempo está turvo, está escuro, o nevoeiro às vezes está denso, às vezes a nuvem está escura, negra. Mas quando Jesus toca em nós, é para nós enxergarmos. Quando nós temos um encontro real com o Senhor, o seu Espírito abre os nossos olhos, o seu Espírito abre a nossa visão. E o que é que acontece em seguida quando aqueles homens que estavam sem visão, que não conseguiam enxergar onde colocar o seu pé, que não conseguiam ver as coisas materiais, o que aconteceu é que quando eles tiveram um encontro com Cristo, e Ele, pela sua íntima compaixão, olhou para aquelas pessoas e as tocou-lhes, e elas voltaram a enxergar. E o que eu acho lindo nesse texto, não é porque eles voltaram a enxergar, não. O que eu acho lindo nesse texto é porque ele termina dizendo, e eles o seguiram. Quanto de nós já fomos tocados por Deus? Quantas das vezes o Senhor já abriu os nossos olhos e às vezes a gente quer se desviar do seu caminho? Às vezes a gente quer andar por outros caminhos. Às vezes nós não queremos enxergar que o correto é isso aqui a se fazer, mas muitas das vezes nós ainda queremos fechar os nossos olhos. Queremos estar com os nossos olhos fechados para aquilo que Deus quer para nós, para a sua obra, para o seu reino. Igreja, se Jesus tocou em nós e em nós foi aberto os nossos olhos espirituais, os nossos olhos materiais, é para nós seguirmos os seus passos. É para nós estarmos com a nossa vida, com a nossa caminhada aos passos de Jesus. Em outras referências vai dizer que em um certo momento Jesus vai dizer, olha, bem-aventurados são vocês que hoje estão vendo de mim, aprendendo de mim, mas bem-aventurados são aqueles que não vão ver, que não ouviram e que não estão aqui
mas pela palavra de crer, eles irão seguir as minhas palavras. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês estão aqui comigo, estão olhando o que eu estou fazendo, estão aprendendo o que eu estou fazendo, estão vendo todas as coisas, mas mais bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, que não viram esse momento, que não presenciaram os milagres, que não presenciaram a forma como eu prego, que não presenciaram nada disso, mas pela fé vão acreditar na minha palavra, e os seus olhos também serão abertos. Eles também vão acreditar. Hoje é o tempo de nós acreditarmos, hoje é o tempo de nós voltarmos a sonhar, hoje também é o tempo da nossa visão se alargar, da nossa vista e buscar mais além, de nós termos uma visão mais aguçada acerca do que é seguir e caminhar com Jesus. Hoje é o tempo de nós fazermos com que a nossa visão se estenda, ela melhore, porque Jesus nos chamou para segui-lo, e ao seguir Jesus, estaremos no caminho certo, e estando no caminho certo, que é Jesus, com os nossos olhos abertos e fitos nele, com certeza nós iremos chegar a um bom destino e iremos fazer o trabalho que o reino de Deus quer que a sua igreja faça. O trabalho que ele quer que nós façamos, ver. E se nós fôssemos pesquisar, teria mais de 40 vezes essa palavra ver. Se nós fôssemos pesquisar a palavra ouvir, tem mais de 380 palavras ouvir. Nós estamos diante de um texto que Paulo está dizendo: olha, se vocês aprenderam, se vocês receberam, se vocês ouviram, se vocês viram o que eu fiz, não era para vocês estar assim. Vocês precisam continuar a caminhada da forma como aprenderam. A quinta coisa que nós vamos ver nesse texto, e o último passo, para que nós possamos vivermos de uma forma digna, correta, como discípulos, querendo voltar a estar com a nossa vida enraizada no reino, está ainda no versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses, quando ele diz: isto fazeis, se vocês aprenderam, se vocês receberam, se vocês ouviram e se vocês viram, vocês precisam praticar. E a palavra praticar está registrada na Bíblia mais de 70 vezes, que nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. Não adianta nada. E aí Paulo vai exortar aqueles irmãos dizendo: olha, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim, agora coloquem em prática. Agora vocês precisam exercitar. Não adianta nada aprender a andar de bicicleta uma única vez e depois não pedalar mais, né? Tem que praticar se quiser ser um ciclista bom, um bom jogador de futebol, um bom pregador precisa ler muita palavra, precisa estudar, precisa orar. Um bom músico precisa treinar. Não adianta nada ele aprender aí as escalas das suas notas e tal, e ter todo o conhecimento teórico na sua mente, se ele não botar em prática. A mesma coisa aquele que canta. Não adianta nada ele fazer só os cursos e mais cursos, se ele não cantar, se ele não estiver ali exercitando, praticando. A mesma coisa é a nossa vida com Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, a palavra de Deus diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Por isso que quando eu disse quando nós aprendemos no terceiro ponto, aquele que ouça e não pratica, é o tolo que colocou a sua casa num terreno que era mole, num terreno ruim, e que logo a casa desabou. Mas aquele que escuta as palavras de Deus e as pratica, e as põe em prática, é semelhante ao homem que se planejou, que se organizou, e que escolheu um bom terreno, que fez um bom alicerce, e que sobre a rocha ele edificou a casa, porque quando chegou as dificuldades, a casa estava bem feita. Paulo então, ele olha para aqueles irmãos e diz: se vocês aprenderam, se vocês receberam, se vocês ouviram, se vocês viram o que eu ensinei a vocês da parte do Senhor, agora coloquem em prática. Às vezes nós ficamos falando muitas coisas, porque isso, porque aquilo, porque que as coisas não acontecem, mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos praticando o reino de Deus como Jesus quer que nós venhamos a praticar. Nós estamos colocando no nosso dia a dia, as palavras do Senhor, elas estão sendo vividas.
Elas estão sendo colocadas no nosso dia a dia ou nós simplesmente a temos como conhecimento? Simplesmente retemos o conhecimento teórico, mas não colocamos isso em prática. Conheço algumas pessoas que já me falaram de muitos sonhos, de muitas visões, têm projetos lindos, mas na hora de colocar em prática tem dificuldade. Na hora de pôr para funcionar, na hora de colocar o duro, de ralar, de perseverar, de pagar o preço, volta atrás. Por quê? Porque não aprendeu corretamente, ou porque não quis aprender, ou não estava aberto para receber, ou não estava com seus ouvidos, prontos, ou não quis ouvir da forma correta, ouviu as pessoas, presenciou, foi testemunha ocular, mas ela não quis praticar. Há um conjunto de coisas, há uma sequência de passos que nós, enquanto discípulos do Senhor, se queremos agradar a Deus, se queremos servir ao Senhor como Ele quer, preciso fazer. Há uma sequência desses passos para que nós possamos se dar bem, para que nós sejamos semelhantes a esse homem que edificou a sua casa sobre um terreno sólido, duro, um terreno bom. Se nós, irmãos, estivermos aprendendo de Jesus, se nós estivermos recebendo de Jesus, se nós estivermos ouvindo Jesus, se nós estivermos vendo o que Jesus fez, a sua palavra, se nós estivermos vendo tudo isso, nós precisamos colocar em prática. E se nós colocarmos em prática, pode ter certeza que tudo que nós formos fizer, que o Senhor separou e reservou para nós, será bem sucedido. Terá a bênção do Senhor, terá prosperidade da parte de Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo aquela mensagem que nós aprendemos na ceia, que nós tanto falamos da Santa Ceia no capítulo lá em Coríntios, acho que é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 2º, 1º, não lembro, que vai dizer que, porque o que eu também recebi do Senhor, ou o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. O que é que nós estamos aprendendo do Senhor? O que é que nós estamos aprendendo de Deus? Jesus nos tirou do mundo, nos trouxe para o seu reino, e ao chegarmos aqui, nós passamos a ser seus discípulos, aprendizes de um mestre, que é um mestre que diz que se nós ouvirmos, se nós aprendermos, se nós recebermos, nós vamos pôr em prática o que nós estamos praticando da parte do Senhor, o que nós estamos aprendendo da parte de Cristo, o que ainda falta, o que ainda é necessário. Paulo, ele termina o versículo 9 do capítulo 4 dizendo: olha, se vocês aprenderam, se vocês receberam, se vocês ouviram e viram, de mim aprenderam, colocar em prática, e o Deus da paz será convosco. Aí às vezes a gente não entende porque a gente não tem muita paz, Porque no capítulo 4 também de Filipenses vai falar sobre a ansiedade da vida, Por que nós ficamos ansiosos, Capítulo 4 também vai tratar sobre esse assunto. Aí Paulo está dizendo: olha, e o Deus de paz será convosco. Se nós estamos aprendendo, se nós estamos recebendo, se nós estamos ouvindo, se nós estamos vendo, se nós estamos praticando, é claro, irmãos, que Deus vai estar conosco. É claro que nós teremos paz com Deus. É claro que a nossa harmonia, a nossa comunhão com o Pai, ela será totalmente restabelecida. Ela será uma harmonia, ela será uma comunhão que nós não teremos dificuldades de se conectar com Ele, de falar com Ele. Por quê? Porque nós estamos seguindo os passos corretos para estarmos praticando, para estarmos firmes com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós concluímos essa mensagem nessa noite dizendo isso, que Deus tem interesse em nos ensinar, Deus tem interesse em nos dar, Deus tem sim interesse que nós ouçamos, escutamos, ou venhamos a ouvir a sua voz. Deus tem interesse que nós venhamos a presenciar os milagres dele na nossa vida, os milagres dele aonde nós formos.
Deus tem interesse que nós venhamos a ser bons filhos praticantes da sua palavra, porque Deus quer usar a sua igreja para fazer o seu reino. Amém? Deus abençoe os irmãos através da sua palavra. E mais uma vez eu quero agradecer a você por estar aqui nessa noite, por ter estado conosco. Você que está nas redes sociais também, quero agradecer sua presença conosco, né, de estarmos aqui mais um culto, né, no sábado, e nós estarmos realizando aqui um pouco da palavra de Deus. E eu queria dar alguns avisos, né, antes que a gente conclua. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira dessa semana, muito boa, muito produtiva, e como nós tínhamos algumas atividades da igreja, e por conta da pandemia e de alguns outros motivos mais, nós acabamos parando, né, de fazer, que eram as células, as reuniões de células, os pequenos grupos, e os cultos de ensino. E nós decidimos na reunião de quinta, que nós vamos voltar com as atividades das células, com as reuniões das células. O culto de ensino, nós vamos deixar mais para frente, né? Nós vamos dar mais um tempo nele, mas a partir de terça-feira agora, da próxima semana, nós estaremos aqui na igreja por enquanto, né? Nós vamos se reunir aqui na igreja a partir das 19 horas, com a primeira reunião de célula desse ano, né? Nós vamos reativar a célula, e a partir daí, Deus vai nos dando as orientações, as diretrizes, e a gente poderá estar indo na casa também dos irmãos, né? Que a gente tem muito mais interesse em fazer a célula na casa dos irmãos do que na igreja. Mas nós vamos começar fazendo a célula na igreja a partir da próxima terça-feira, agora dia 18, né? Dia 19, né? Dia 19, segunda é 18. Então dia 19, os irmãos estão convocados a nós estarmos aqui nessa reunião de oração, de louvor e de reflexão da palavra de Deus. E nós também decidimos a questão dos horários de culto, né? Hoje a gente começou ainda um pouco atrasado, né? Acho que foi 10 minutos, foi mais ou menos isso. Mas nós, estudando aqui, conversando com os irmãos, nós também estaremos começando pontualmente, né, às 7 horas, às 19 horas, o culto de louvor ao nosso Deus. A gente estava começando muito tarde, e não é bom. A palavra de Deus diz que nós devemos ter ordem e decência, e o Senhor se agrada da nossa vinda, da nossa pontualidade aqui com Ele. Então, o culto começa às 19 horas, né? E as reuniões de célula também começam às 19 horas. E você é nosso convidado, eu espero que a igreja esteja fazendo parte desse novo momento que nós estamos vivendo, e eu quero acreditar que esse ano nós possamos sim, se Deus nos permitir, nos der força, e nós estivermos todos juntos, estaremos aqui aprendendo, louvando e exaltando o nome dEle, fazendo a sua obra acontecer. Amém? Estou esquecendo de algum aviso? Era só isso, né? Então vamos encerrar nessa noite. Peço que você possa ficar de pé nessa noite, para que nós possamos orar e agradecer ao nosso Deus. Convidar o irmão Kim para estar conduzindo esse momento de oração, encerrando esse momento do culto. Você que está nos assistindo nas redes sociais também, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja conduzindo a sua vida. Muito obrigado pela sua participação conosco, e espero que você possa ter refletido na palavra de Deus, e que a palavra de Deus possa fazer morada no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Irmão Kim. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, Senhor, esta noite nós somos gratos pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Deus, pelos ensinamentos, Senhor, aos nossos corações, Deus. Pedimos, Pai, Tuas bênçãos nessa semana que vem, Senhor, para que nós possamos caminhar, Senhor, junto contigo, Deus amado. Abençoa a célula, Deus, abençoa os projetos, nossos projetos, Senhor, abençoa todos, Senhor. Nos leva-nos para casa, Senhor, para que nós sejamos cada vez mais abençoados no Teu nome, Deus amado. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Amém, graças a Deus. Coloque suas mãos para o alto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse hoje eternamente sobre todos aqueles que creem. Digam amém, graças a Deus. Vá em paz, que Deus abençoe. Até terça-feira, em nome de Jesus. Até sábado, em nome de Jesus. Convide alguém para vir para a célula, tá bom?
A célula não é só para a igreja, é também para uma pessoa que você queira convidar, que você sinta que ela está precisando. Que Deus abençoe até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.